Maravilha! Para não passar em branco, Reuters, Putin chega ao Oriente Médio para negociar petróleo com o príncipe herdeiro saudita. Agência Brasil, forças de Israel enfrentam Hamas no sul de Gaza e civis buscam abrigo. Estadão, São Paulo, polícia prende explosivos que supostamente seriam usados para destruir ponte. Diário do Litoral, em Guarujá, pedidos de impeachment contra prefeitos são rejeitados pela Câmara. Folha de São Paulo, Zé Neto quebra 3 costelas após capotagem e vai para UTI no interior de São Paulo. UOL Notícias, Dubai, a Amazônia não vê progressos após décadas explorando petróleo e gás. O Globo, Dino no STF, indicado e Lula tem uma semana para conquistar votos restantes do Senado. Jornal do Brasil, pesquisa mostra dados sobre o impacto da pandemia no consumo de café no Brasil. Isto é, a Lesp encerra a discussão de projeto de privatização da Sabesp e texto deve ser votado hoje. R7, com volta de imposto federal e alta de ICMS, combustíveis ficam mais caros no início de 2024. Estadão, Lula admite à justiça a infração ambiental e vai aderir ao Refis para pagar multa de R$ 41.700. Estadão, MPE arquiva inquérito contra Tarcísio no caso Paraisópolis e abre investigação contra jornalistas. G1, Maduro divulga novo mapa da Venezuela com incorporação e Essequibo e anuncia licenças para explorar petróleo na região. 10h34. Bom, nós vamos falar do Maduro daqui a pouquinho, que está na pauta do News, mas as demais estão recheadas aí. Eu vi que a gente estava aqui no bastidor, na hora que eu falei da multa ambiental, o Júnior olhou assim, como quem diz, opa, 41.700 de multa? O que está acontecendo? Presidente, ex-presidente, todo mundo pagando multa? Pois Qual é, delas, né? Nenhuma delas, todas elas? Eu vou comentar aqui sobre Israel. Ontem, o presidente Benjamin Netanyahu deu uma entrevista e foi muito curioso porque ele fez questão, foi até uma entrevista longa, né, um pronunciamento, na verdade, não foi uma entrevista, e o pronunciamento foi longo porque ele fez questão de fazê-lo em inglês e hebraico, para que todos conseguissem ter acesso e entendessem o comunicado que ele estava fazendo, né? E ao final ele disse uma coisa muito importante. Aonde está a manifestação dos direitos humanos para as atrocidades que o Hamas cometeu em Israel? Porque mulheres foram estupradas, crianças foram colocadas no forno, enfim, né, ainda tem vários reféns lá e tanta coisa horrorosa que a gente viu, os vídeos foram passados, né, houve várias reuniões, enfim, para que se mostrassem esses vídeos todos. Então, o presidente Benjamin Netanyahu lembrou uma coisa muito importante ao final do pronunciamento dele. Quem quiser, né, e faz crítica à conduta de Israel, porque a gente viu, agora parece que a coisa arrefeceu um pouco, mas vimos uma manifestação pró-Hamas, né, e tudo mais no mundo inteiro. Então, muito interessante essa fala que o Benjamin Netanyahu disse ao final, pedindo para que todas as instituições, os órgãos, né, de direitos humanos que adoram pelo mundo inteiro falar sobre direitos humanos, não se viu um pronunciamento para essas mulheres que foram estupradas, vilipendiadas, mortas, e tantas crianças e tudo mais. E esse foi o pedido do presidente, para que não se esqueçam, quando forem criticar Israel, cobrem também essas organizações dos direitos humanos, né, que adoram defender aí essas pautas, quando as interessa. Tá aí, essa situação envolvendo a Gaza, né? Israel, após o cessar-fogo, voltou a invadir o sul de Gaza e está inundando os túneis agora também. Sim, né? sim. Então tem toda essa situação. Vamos aguardar se de repente, novamente, Egito e Catar conseguem administrar um cessar-fogo e a libertação do restante dos reféns, né? E essa troca pelos palestinos presos em Israel. Né? É 3 por 1, né? Então a cada um israelense são 3 três palestinos soltos, né? E
é o que a bem disse a Denise, né? Os horrores de um ato que levou a esse conflito, né? Nenhum tipo de situação serve como parâmetro para se iniciar um conflito como esse. Sequestro, pessoas que foram mortas, judeus de todos terrorismo, né? Não tem outro nome para dos países do mundo, né, que estavam ali naquela rave, naquela festa e foram surpreendidos com essa situação toda. Bom, as histórias são cada vez piores, né? E lógico, o povo palestino tendo que fugir das suas casas, tendo que abandonar os seus lares. Pessoas estão morrendo também do lado palestino devido a essa questão desse conflito. A vida em ambos os lados sendo ceifada. Realmente muito triste. É muito triste. 10 horas mais 38 minutos. Sobre essas aqui? Vamos lá. Sobre essa questão de Israel e o Hamas, um ponto que eu acho que merece destaque aqui, principalmente para a gente aqui no Brasil, é de que o nosso país ele vive números de guerra. E até hoje a gente não viu um pedido de cessar-fogo que fosse decente para que a gente tivesse paz no Brasil. Acredite se quiser, Israel, em meio à guerra, é um país muito mais seguro do que o nosso. É triste, não é? Infelizmente, é algo que merece o nosso comentário para a gente ter uma ideia do que são os números de violência no Brasil. Aliás, Infelizmente. doutor, desculpa cortar, eu acompanho muito o noticiário e logo no começo da guerra, né, desse conflito, entrevistaram muitas pessoas e a fala de uma jovem que estava inclusive nessa rave me marcou, uma brasileira. Ela foi questionada pelo repórter se ela gostaria de retornar ao Brasil, ela disse que não. Ela falou, não, em que pese o que aconteceu aqui, eu sinto mais segurança aqui em Israel do que no Brasil. Porque aqui triste. O exército me protege e eu tenho essa proteção. Que situação, impressionante, né? Foi uma fala que me marcou, por isso fiz o corte. É muito triste. A nossa situação aí, nós vivemos aí tempos não muito longínquos, em que o Brasil teve 60 mil homicídios em um ano. É um número assustador e número de guerra, de fato, né? Então, realmente é algo que nos assusta e nos assombra todos os dias. A segurança pública no Brasil ainda, infelizmente, é algo que faz uma guerra parecer uma brincadeira. É triste. Sim, pode. Em relação a isso, me chama a atenção essa manchete que a polícia de São Paulo prendeu, né? Um suspeito e chegou a uma localidade aqui no Riacho Grande, onde foi apreendido armas e explosivos. De acordo com o depoimento dessa pessoa que foi detida, também foi um outro que foi detido no local também. Esses explosivos seriam utilizados para detonar uma ponte que liga São Paulo, capital, a Santos. Então, olha onde estamos chegando. A audácia, né? Olha onde estamos. Detonar uma ponte. Nós estamos falando em um período agora de alta temporada. Você imagina o transtorno que seria isso. Turista descendo. E nós estamos falando de isso é um terrorismo. Sim, é um ato de terrorismo, sem dúvida. Explodir uma ponte. Lógico, a polícia vai investigar, ver se realmente é essa a situação, se os explosivos não iam ser utilizados para roubar agências bancárias ou qualquer outra coisa nesse sentido. Se é realmente, de fato, a questão de explodir uma ponte. E o porquê explodiriam essa ponte, né? Sim. O porquê explodiriam essa ponte. Então, olha só como é que fica essa situação. Não vai falar dos 41.700? Eu vou pular essa parte do Luiz Inácio, mas eu vou comentar sobre a privatização da Sabesp. Sim, o texto, né? Ontem saiu o texto na Assembleia Legislativa de São Paulo e, diante da motivação da privatização, números assustadores foram levantados ali também. Como, por exemplo, a cidade de Guarulhos. Ela tem algo em torno de 30% a 40% apenas de esgoto tratado e fornecimento de água potável. Nós estamos falando de uma região metropolitana que concentra ali 20 milhões de pessoas, que é a região metropolitana de São Paulo, né? E Guarulhos é, digamos assim, o braço direito da capital paulista. Tanto é verdade que ela é a sede do Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica justamente em Guarulhos. Então, e nós estamos falando ainda do estado mais rico do país. Né? Então esses números são assustadores. Eu acho
absurdamente lamentável a gente não ter o mínimo que seria o saneamento básico. E agora, se a situação de Guarulhos, que está do lado de São Paulo, é essa, o que a gente vai pensar dos municípios, por exemplo, do Vale do Ribeira, de municípios menores, e como que a coisa pode degringolar? Eu acho que essa privatização ela é necessária. Esses investimentos em saneamento são, na verdade, investimentos em saúde, e eles precisam ser feitos para ontem, né? Não dá para a gente deixar isso para depois. Só para se ter como referência, a cidade de Santos ela é um grande exemplo para o país nessa questão de saneamento. Não que fosse da vontade de sua população esse tipo de situação, mas por conta do Porto de Santos um dia ter sido chamado de Porto da Morte, houve todo um trabalho feito pelo sanitarista, agora me fugiu o nome dele, Saturnino de Brito, que fez com que a cidade se tornasse um local saudável. Então é uma das poucas cidades do Brasil que tem 100% de esgoto tratado, né? O que é surreal. A gente parece que parou no tempo 2 séculos para trás aí, e a gente não tem esse cuidado ainda no Brasil, infelizmente. Espero que a privatização traga bons números e principalmente saúde para o povo de São Paulo. Eu só espero que não aconteça o que está acontecendo com a energia elétrica. Exato. O fornecimento de energia elétrica. Se isso não acontecer, eu espero outra realidade, porque as privatizações têm se mostrado um tanto quanto... Eu acho que a questão não só as privatizações, acho que a questão aí são as agências que tomam conta disto. Exato. As agências que tomam conta disto que precisam mostrar mais a que vieram, porque foram criadas. Só como referência, Márcio, no último problema que teve com a energia elétrica, que inclusive envolvendo aquelas questões da Enel, foi levantado que houve projetos da Prefeitura de São Paulo para poder embutir fiação por baixo da terra, essa coisa toda. Primeira coisa que a concessionária de energia foi lá fazer foi dizer assim, olha, não temos nada com isso, nós só obedecemos a lei federal, não obedecemos a lei municipal, e ficou por isso mesmo. Conseguiu uma liminar na justiça, isso passou. Então que também a privatização da Sabesp não dê esse tipo de coisa, né? O que a gente percebe hoje é um serviço muito mal prestado pela Sabesp, que a gente tem esperança e espera que melhore, né? Não vai muito longe, né? A Companhia Siderúrgica Paulista foi privatizada e hoje, olha só a situação. Simplesmente não existe, né? Para bem dizer a verdade. Perdeu a grande importância nacional que tinha. Não que não tenha ainda, mas não daquela forma, inclusive quando chamava a atenção pela produção e o número de pessoas que ali trabalhavam. E é instrumento de desenvolvimento, né? Bom, vou chamar a atenção para a questão dos tributos e o combustível. Então, se prepara, porque em janeiro você já vai ter IPVA, você já vai ter IPTU e com certeza você vai se deparar com um aumento nos combustíveis. E a volta do DPVAT, né? Pelo que está sendo anunciado aí também. Farinha pouca, meu pirão primeiro.